Bom dia, pessoal. Início de ano e a gente tem que pagar um montão de coisas, incluindo o famigerado IPVA de nossos carros e motos. E é exatamente nessa época, principalmente para quem vive aqui na região sudeste, que tem o início das chuvas de verão, que é quando a maioria das pessoas fica revoltada com as enchentes nas ruas e aí se lembra de se perguntar para onde afinal está indo todo o dinheiro pago pelo IPVA e o que o governo não usa para consertar as nossas ruas. E isso não estamos nem falando nas péssimas condições do asfalto, na buraqueira e tantas outras coisas que ameaçam principalmente a nós motociclistas. E você, sabe para onde vai o dinheiro do IPVA? Não? Então fique ligado aí que já vamos falar sobre isso num instante. Pois é, pessoal, eu assim como vocês também me sinto indignado que vivendo num país onde se pague tantos impostos, a gente não possa usufruir de condições mínimas para trafegar em segurança pelas ruas com nossos veículos. Eu não vou nem mencionar a ineficiência da segurança pública, da saúde e da educação, pois senão iríamos ficar aqui xingando o governo por horas e horas sem chegar a nenhuma conclusão. Pois bem, o assunto do vídeo de hoje é o IPVA, que todos nós que possuímos um carro ou uma moto somos obrigados a pagar todos os anos para termos o direito de utilizar aquele veículo que trabalhamos muito para conseguir comprar. Indo direto ao ponto, você não acha que é minimamente intrigante que com tanto dinheiro arrecadado dessa frota imensa de veículos que existe no Brasil, que as nossas ruas continuem a ser essa vergonha nacional recheadas de buracos, guias quebradas, bueiros sem tampa e asfaltos em petição de miséria? E o que falar das estradas pobremente sinalizadas, sem marcações de faixas ou acostamentos, mato crescendo para todo lado, curvas perigosas sem guardrail, enfim, literalmente entregues às traças? Pois eu vou explicar para você agora a razão disso tudo. O motivo, pessoal, é que o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, se trata de um imposto, como o próprio nome diz. Bom, isso com certeza você já sabia, mas eu aposto que o que você ainda não sabia é que todo o dinheiro arrecadado na forma de imposto não carece de ser aplicado em nenhuma área específica. É isso mesmo que você ouviu. Segundo o artigo 16 do Código Tributário Brasileiro, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, quando você paga um imposto, seja qual for, IPVA, IPTU, imposto de renda, seja qual for, o dinheiro arrecadado serve apenas para engordar os cofres públicos e o governo não precisa realizar nenhum investimento específico com aquela verba e nem tampouco dar ao contribuinte nenhuma satisfação do que foi feito daquele dinheiro. Resumindo, no caso do IPVA, o valor arrecadado todos os anos não é revertido na manutenção de ruas ou estradas, simplesmente porque lá no Código Tributário está escrito que o governo não tem que fazer isso. Se você nasceu ou ainda era criança depois de meados da década de 1980, deve achar que o IPVA sempre existiu. Mas na realidade nem sempre foi assim. Até 85, quem tinha um carro ou moto pagava um tributo chamado TRU ou TRU, que era a taxa rodoviária única, e que foi substituído pelo IPVA exatamente nesse ano, 85. Nessa época eu ainda não possuía carro ou moto, porque só fui ter um ano depois, em 86, mas como meu pai sempre teve carro, eu lembro bem disso. Mas voltando ao assunto, por que é que o governo trocou a TRU pelo IPVA? Bom, essa foi uma daquelas jogadas políticas espertas que de tempos em tempos o governo faz para ferrar o contribuinte. Não entendeu? Ora, o título cobrado pelo governo era até então a TRU, que se tratava de uma taxa,
Segundo o artigo 77 do Código Tributário Brasileiro, as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Traduzindo, quando o governo cobra uma taxa, ele tem que prestar ao contribuinte um serviço em troca ou destinar o dinheiro pago por aquela taxa a algum tipo de serviço ou obra específica. Entendeu? Bem, se você está prestando atenção ao vídeo, já deve ter sacado porque foi então que o governo substituiu a TRU pelo IPVA. Eles trocaram uma taxa por um imposto. Taxa: o governo tem a obrigação de usar o dinheiro para algo específico. Imposto: o governo não tem obrigação nenhuma, nem mesmo de lhe dar uma satisfação. Entenderam? Legal isso, né? Agora, só para deixar você ainda com mais raiva, saiba que foi mais ou menos nessa mesma época que começou toda essa farra de privatização das rodovias. Para quem tem dúvidas sobre o que significa a privatização de uma estrada, a coisa funciona assim. O governo pega uma rodovia, a Dutra, por exemplo, e aluga aquela estrada durante um número X de anos para uma empresa particular. Essa empresa terá então o direito de explorar financeiramente essa estrada, mas ao mesmo tempo terá que mantê-la em boas condições de uso. Daí a empresa instala um número X de pedágios na estrada para arrecadar dinheiro, usa uma parte desse dinheiro para fazer a manutenção da mesma e embolsa o restante na forma de lucro. Ou seja, a empresa lucra, o governo lucra e o cidadão, que somos nós, pagam a conta. Você deve estar se perguntando agora, e como fica a situação daquelas estradas que não possuem pedágio? O fato é que se pudesse, o governo teria privatizado todas as estradas, e nesse caso, a gente não conseguiria ir de uma cidade a outra sem ter que desembolsar uma grana para pagar algum pedágio. Só que isso acaba não acontecendo porque existem muitas estradas que não são economicamente viáveis, justamente por terem pouco movimento, que é o caso dessas estradinhas pequenas do interior. Enfim, essas estradas continuam por conta dos DRs de cada estado. E se você costuma rodar pelo interior, sabe muito bem que a grande maioria delas, com raríssimas exceções, está abandonada e em petição de miséria. A coisa fica ainda pior no caso de estados como Rio de Janeiro, que está falido, Minas Gerais, que sempre teve a tradição de não cuidar de suas estradas, e outros. Finalmente, chegamos à questão das vias urbanas, caso em que foi passado a competência das prefeituras de cada município realizar sua manutenção. E de onde vem o dinheiro para isso? Bom, obviamente deveria ser do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. O problema é que, por se tratar de um imposto, cai exatamente naquele problema de que ele simplesmente serve para encher os cofres públicos municipais. E, portanto, as prefeituras não precisam aplicar o dinheiro arrecadado diretamente em nenhuma área específica. Ah, peraí, eu já falei disso, né? É isso aí, amigos. Esse aí é o país onde nós vivemos, dirigido por um governo que cada vez mais acharca o contribuinte e cada vez menos entrega aos cidadãos condições mínimas para viver um cotidiano com dignidade. Enfim, da próxima vez que você passar por um buraco, se encontrar preso em uma enchente ou ficar com raiva daquele asfalto todo caindo aos pedaços, lembre-se que o IPVA que sai do seu bolso não está sendo utilizado para a manutenção das ruas por onde você trafega. Agora, lembra daquela pergunta que eu fiz para você lá atrás? E você, sabe para onde vai o dinheiro do IPVA? Pois é, amigos, ninguém sabe a resposta a essa pergunta. Isso porque nenhum de nós, contribuintes e cidadãos dessa grande nação, sabe onde vão parar os bilhões de reais sangrados todos os anos de nossos bolsos. Aliás, saber nós sabemos sim e muito bem. Basta ligar a televisão e assistir aos noticiários sobre corrupção, roubalheiras, desperdícios, malas e cuecas. Tudo isso graças a leis votadas na surdina do plenário em plena madrugada sem que o povo tenha conhecimento.
E o mais triste de tudo é que, infelizmente, eu não consigo enxergar nenhuma solução para todo esse absurdo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, fora isso, só posso mesmo lamentar pela situação atual que passamos em nosso país. Muito obrigado por assistir, até a próxima e boa sorte! Crossed me once, it's left some bitter taste, and now you push me